Aí voltando ali ao pensamento da questão 2, mesmo que você não saiba exatamente o que é stand-off, tem também, né? A gente falou aqui agora sobre Os opostos, né? os Tipo ali, opostos, o começa no love primeiro e parágrafo hate. hate, depois no segundo parágrafo love. Love. Exatamente. E tem outro, né, outro modo de a gente resolver isso daí, que é eliminando as que não fazem sentido algum. Letra Exatamente. D, perspectiva bélica. Bélica. Nada a ver. Exatamente. Nossa. Cenário aí. religioso. Onde é que fala de religião ali? Exato. Aqui se fala de uma guerra, né? Esse cenário religioso poderia levar a pensar num ritual religioso, um sermão, um culto, mas aqui não é. Na verdade, está se tratando de uma crítica a esse tipo de comportamento, né? Um comportamento que vai contrapor o amor e a guerra. Por Talvez isso, panoramas de conflito poderia ser um distrator, porque já que está esse é o falando de distrator. guerra, Esse seria o então a distrator. pessoa talvez, se ela não tivesse um conhecimento, quem sabe ela marcasse a letra B. Rotina de isolamento também não faz sentido, Não, né? tem Porque nada a ver. toda a letra da música envolve uma interação, por mais que seja uma interação animosa, né? Uma interação de conflito, Sim. mas tem a ver com uma interação, então não é isolamento, né? E ele sempre está, como o stand-off, ele dá uma ideia de você mudar um comportamento ruim para um comportamento bom. Isso, modificar. Então, letra A. Letra A. Exato. Exato. Agora 3. Temos algumas quotes ali, uma do Albert Einstein e uma do Bob Marley. Isso. E mais uma vez nessa questão a gente conseguimos perceber ali ideias opostas, né? Por exemplo, quando na citação de Albert Einstein ele diz assim, find in the middle of difficulty in the middle of difficulty lies opportunity. Dificuldade e oportunidade. Daí depois ali discórdia e harmonia. Exato. Ele vai trazendo opostos, né? Então a única forma de você conseguir lidar com esses opostos é você conseguindo perceber que em algum momento, por mais que exista uma situação adversa, você consiga extrair dela algo positivo para você, né? E olha, por exemplo, o que o Bob Marley ele fala, que diz que algumas pessoas sentem a chuva, outras só se molham. Sim. Como as pessoas convivem com as coisas que lhe acontecem. São perspectivas diferentes, né? Exatamente. Então, ali na nossa letra C, tirar proveito de situações que podem ser adversas, situações contrárias, que podem ser usadas não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade. Exatamente. Mais uma vez, nos opostos aí, garantindo o desenrolar da questão. Mais uma vez. E me chamou a atenção nessa prova do Enem, que os conceitos básicos de gramática, por exemplo, instead of é uma conjunção. Sim. Você tem alguns conceitos básicos, tipo linking words, Sim. que seriam Modal instead of. verbs nessa Modal questão verbs também, né? apareceu bastante. Então, saber os tempos verbais básicos, conseguir identificar que ideia que o texto está querendo expressar. Correto. Né? Sim. E aí a questão 4 vai trazendo um texto de um gênero textual que ainda não foi trabalhado nessa prova, que é o gênero carta. Né? Isso. Não é um e-mail, é uma carta com um remetente, com destinatário, né? Uma carta para uma editora. E, exatamente, não é uma carta informal, Não. se trata de uma carta formal, em papel timbrado, ou seja, Sim. tem todos os elementos que fazem nós pensarmos que é um texto oficial. E o detalhe não é uma carta para a editora, né? Daí a editora está enviando a carta. Desculpa. Que isso é uma resposta da Exato, editora, essa né? resposta da editora. Para a proposta do autor. E me chama a atenção ali que algumas palavras, ó, porque primeiro ele começa elogiando essa narrativa. Porém, depois que eles ficaram chateados porque cada frase terminava com um ponto de exclamação. Sim. E ele, como leitor, porque a editora ela vai ler antes para ver se aquilo é interessante para os leitores dela. E ela se sentiu muito incomodada, aquilo foi muito desagradável. E daí tem uma frase ali no finalzinho, ó. I'm afraid for this reason we are forced to make the difficult decision to pass on your manuscript. Essa frase, quando você confronta ela com as alternativas, leva assim realmente a você pensar, né? Exato. O distrator dessa questão foi muito bem elaborado. A letra D. Exato, a letra D seria o distrator, né? Por um deslize, né? Por um deslize entre a letra D que a gente ficou aí falando.